A mãe idosa reuniu todos para a leitura do testamento do marido, mas o filho mais velho planejava vender a casa contra a vontade dela e dos irmãos. Porém, a enfermeira que cuidou do marido dela em seus últimos dias disse: "Não acredite neste testamento." "Mas, mãe, é o melhor para você." Gustavo insistiu, a voz dele soando falsamente preocupada, quase ensaiada. "Ficar nesta casa, com todas as lembranças do papai, é demais para a senhora aguentar. A senhora precisa de paz." Eu apertei minhas mãos no colo, as unhas curtas cravando na palma. "Eu me chamo Paula. Tenho 60 anos, e estávamos na sala de estar. A nossa sala de estar. A mesma sala onde Pierre, meu amado marido, sentou naquela poltrona de couro marrom todas as manhãs, por 40 anos, para ler o jornal. O cheiro dele ainda estava aqui, um leve aroma de sândalo do seu sabonete e o cheiro de café forte que ele tanto gostava. Faziam apenas alguns dias desde que o perdemos. Alguns dias desde que o silêncio desta casa se tornou pesado, definitivo. E agora, no dia da leitura do testamento, meu filho mais velho só falava em vender. "Eu não quero vender, Gustavo," eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Meu coração estava em 1000 pedaços, mas minha vontade, não. Esta casa é a lembrança dele, e eu não vou abrir mão disso. Alberto, meu filho do meio, o mais parecido com o pai na calma e na sensatez, colocou a mão no meu ombro. "Gustavo, a mamãe já disse que não. Por que você está forçando isso agora? O advogado nem chegou." "Estou pensando no futuro," Gustavo retrucou, ajeitando a gravata cara que ele usava. Ele sempre parecia pronto para uma reunião de negócios, nunca para um momento em família. "É um patrimônio parado. A dor passa, mãe, mas o dinheiro ajuda a construir coisas novas. Pense nisso." Luana, minha filha mais nova, minha caçula, balançou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados de tanto chorar nos últimos dias. "Pai mal se foi e você já está falando de dinheiro? Que tipo de filho é você? Nós não queremos coisas novas. Nós queremos a nossa casa." A tensão era grossa, quase podia ser cortada com uma faca. Gustavo sempre foi diferente, ambicioso. Enquanto Alberto se tornou professor e Luana, artista, Gustavo foi para o mundo das finanças. Ele sempre viu o mundo em números, em lucros e perdas. E agora, ele olhava para a casa onde cresceu, para o lar que eu e Pierre construímos tijolo por tijolo, e tudo o que ele via era um patrimônio parado. Desde o funeral, ele vinha com essa conversa. "Mãe, a casa é muito grande só para a senhora." "Mãe, a manutenção é cara." "Mãe, a área está valorizando. É a hora de vender." Ele dizia que era pela minha dor, para me poupar das memórias, mas eu conhecia meu filho. Eu via o brilho nos olhos dele. Não era preocupação, era pressa. Essa casa era minha vida. Pierre e eu compramos este terreno quando não tínhamos quase nada. Eu me lembro de nós dois sentados no chão da sala vazia, comendo pizza em caixas de papelão, sonhando com os filhos que teríamos. Eu plantei cada rosa naquele jardim. A marca na parede da cozinha, onde medíamos a altura das crianças todos os anos, ainda estava lá. Gustavo foi o primeiro a ultrapassar a marca do pai. Pierre amava esta casa mais do que tudo. Ele dizia que era nossa fortaleza. Nos últimos meses, quando ele adoeceu, ele passava horas na varanda, apenas olhando o jardim. Ele me fez prometer. "Cuide da nossa casa, Paula. Cuide das nossas raízes." E agora, Gustavo queria arrancar essas raízes. Ele está apenas tentando ser prático, Luana. Gustavo disse com um tom de superioridade, como se falasse com uma criança. "Alguém precisa ser. Vocês dois." Ele olhou para Alberto e Luana. "São muito emotivos. Papai sempre soube que eu era o único com cabeça para negócios." "Negócios? Estamos falando do nosso lar, Gustavo." Alberto retrucou, a voz dele começando a subir. "Parem os dois." Eu pedi, sentindo a dor de cabeça latejar. "Hoje já é um dia difícil o suficiente. Não vamos brigar."
Gustavo deu um suspiro dramático. Tudo bem, mãe. Mas pense no que eu disse. É o melhor. Eu não disse nada. Apenas olhei para a foto de Pierre na estante. O sorriso dele parecia zombar da situação. O que você faria, meu amor? A campainha tocou. Meu estômago gelou. Era o advogado. Margarete, nossa empregada e amiga, que estava conosco há mais de 30 anos, foi atender. Ela tem 70 anos, é uma senhora baixa, forte. E era os olhos e ouvidos de Pierre nos últimos meses, quando eu precisava sair para resolver coisas da doença dele. Ela entrou na sala, seguida por um homem de terno cinza, carregando uma pasta de couro. Dona Paula, Margarete disse baixinho, os olhos dela tristes. O Dr. Silveira chegou. Eu assenti. Margarete me lançou um olhar estranho. Não era só tristeza, era aviso. Eu balancei a cabeça. Talvez fosse só minha imaginação, minha desconfiança falando mais alto. Nós nos sentamos. Gustavo se inclinou para a frente na cadeira, quase vibrando de ansiedade. Alberto sentou ao meu lado e Luana segurou minha mão com força. Bom dia a todos, disse o advogado com uma voz séria. Estamos aqui, como solicitado pelo Sr. Pierre, para a leitura de seu último testamento. Sinto muito pela perda de vocês. Gustavo pigarreou. Vamos a isso, doutor. Temos muito o que organizar. Eu fechei meus olhos. A desconfiança que eu sentia não era mais um leve incômodo. Era um alarme soando alto dentro do meu peito. Gustavo estava com pressa demais, e Pierre, meu marido, que amava esta casa e amava Alberto e Luana tanto quanto amava Gustavo, nunca faria nada para nos machucar. Ou será que faria? A dúvida era um veneno frio. O advogado abriu a pasta. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo que Pierre ganhou do pai dele. O mesmo relógio que Gustavo, quando criança, sempre tentou desmontar. O Dr. Silveira ajeitou os óculos na ponta do nariz e começou a ler. As palavras eram formais, frias, muito diferentes do homem caloroso que Pierre foi. Ele falou sobre pequenas quantias em dinheiro para alguns primos distantes. Doou sua coleção de livros antigos para a biblioteca municipal, algo que nos fez sorrir tristemente, lembrando de como ele amava aqueles livros. Até ali, tudo parecia normal. Pierre sempre foi generoso e organizado. Então, o advogado chegou à parte principal, a divisão dos bens maiores. Nossas economias, os investimentos que fizemos ao longo da vida, tudo seria dividido igualmente, entre mim e os 3 filhos, com a maior parte ficando para garantir meu conforto, como sempre combinamos. Eu balancei a cabeça, concordando. Era exatamente o que esperávamos. E finalmente, disse o Dr. Silveira, fazendo uma pausa que pareceu durar uma eternidade. No que diz respeito ao imóvel residencial situado na Rua das Acácias, número 45, meu coração parou. Luana apertou minha mão com tanta força que quase doeu. O falecido Sr. Pierre determina que a propriedade integral do imóvel seja transferida, única e exclusivamente, para seu filho primogênito, Gustavo Henrique A., quem ele confia a administração total do bem, podendo dispor dele como melhor lhe convier, sem restrições. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O quê? Alberto foi o primeiro a falar, a voz falhando. Isso não pode estar certo. Eu não conseguia respirar. Olhei para o advogado, esperando que ele dissesse que era um engano, que ele tinha lido a linha errada. Pierre, meu Pierre, deixar a nossa casa, o nosso santuário, apenas para Gustavo? Sabendo o quanto ele queria vendê-la? Dr. Silveira, eu disse, minha voz saindo como um sussurro rouco. Por favor, leia de novo. O advogado parecia desconfortável, mas obedeceu. Ele releu o trecho. As palavras eram as mesmas, claras, diretas e cruéis. Gustavo, que até então estava em silêncio, soltou um suspiro longo e teatral. Ele balançou a cabeça como se estivesse surpreso, mas eu vi.
Eu vi o pequeno sorriso que ele tentou esconder mordendo o lábio inferior. Nossa! Gustavo disse, colocando a mão no peito. Eu não esperava por isso. Papai. Ele deve ter percebido que eu era o único capaz de tomar as decisões difíceis. Decisões difíceis? Luana explodiu, levantando-se da cadeira. Ele sabia que você queria vender. Ele nunca concordaria com isso. Pai amava esta casa. Luana, acalme-se, Gustavo disse, com aquela voz mansa que me dava arrepios. Papai provavelmente sabia que vocês não teriam coragem de fazer o que é necessário. Ele confiou em mim para cuidar do patrimônio da família. É uma responsabilidade enorme que ele me deu. Responsabilidade? Alberto retrucou, vermelho de raiva. Você só vê cifrões, Gustavo. Sempre foi assim. Mãe, isso não faz sentido. O pai conversou com a gente no Natal passado. Ele disse que a casa ficaria para a senhora enquanto vivesse, e depois seria nossa, dos 3. Eu me lembrava dessa conversa. Nós 4 na mesa da ceia, rindo. Pierre ergueu um brinde e disse exatamente isso. Como ele poderia ter mudado de ideia tão drasticamente sem me dizer? Será que eu não conhecia meu próprio marido? Essa dúvida doía mais do que qualquer coisa. O testamento é datado de 3 meses atrás, informou o Dr. Silveira, olhando para o documento. Foi devidamente assinado e testemunhado, 3 meses atrás. Pierre já estava doente, mas ainda lúcido. Gustavo tinha passado muito tempo com ele nessa época, ajudando com a papelada médica. Meu estômago revirou ao pensar nisso. Eu não entendo, murmurei, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Por que ele faria isso? Ele sabia que eu queria ficar aqui. Gustavo se levantou e veio até mim, colocando a mão no meu ombro. Eu tive vontade de tirar a mão dele dali, mas estava fraca demais, chocada demais. Mãe, não chore. Papai sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a senhora ficaria presa às lembranças aqui, sofrendo. Ele me deu a chave para libertar a senhora disso. É um ato de amor, no fundo. Aquelas palavras soavam tão falsas que me davam náuseas. Ato de amor? Tirar meu teto, meu refúgio, era um ato de amor? Nós podemos contestar isso, disse Alberto, olhando para o advogado. Não podemos? Papai estava tomando muitos remédios. Talvez ele não estivesse. Alberto! Eu o cortei, a voz firme apesar das lágrimas. Não. Não vamos arrastar o nome do seu pai para um tribunal. Não vamos dizer que ele estava fora de si. Mas, mãe, Luana protestou. Se essa foi a última vontade do seu pai, eu disse, engolindo em seco, cada palavra como um pedaço de vidro na minha garganta. Então nós vamos respeitar. Pierre sempre foi um homem justo. Se ele fez isso, deve ter tido um motivo que nós não estamos vendo agora. Eu precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que meu marido não tinha me traído no final. Gustavo sorriu. Um sorriso vitorioso. Obrigado, mãe. Sabia que a senhora entenderia. Eu vou cuidar de tudo. Prometo que vou conseguir o melhor preço possível. A senhora vai poder comprar um apartamento lindo, moderno, sem problemas de infiltração ou goteiras. Ele já estava falando em vender. O corpo do pai mal tinha esfriado. O testamento mal tinha sido lido, e ele já falava em preço. Eu olhei para Margarete, que estava no canto da sala. Ela não tinha dito uma palavra desde que o advogado começou a ler. Ela estava pálida, com as mãos apertadas no avental. Seus olhos estavam fixos em Gustavo, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de medo e uma raiva profunda. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou o dela rapidamente, baixando a cabeça. Aquilo foi estranho. Margarete sempre foi minha confidente. Sempre tivemos uma troca de olhares que dizia tudo sem precisar de palavras. Por que ela estava desviando o olhar agora? O Dr. Silveira terminou os procedimentos burocráticos, visivelmente desconfortável com o clima pesado na sala. Quando ele saiu, a casa parecia diferente. Não parecia mais minha. Parecia que eu era uma visita indesejada esperando a hora de ir embora. Gustavo esfregou as mãos animado. Bom, agora que está tudo esclarecido,
Eu já tenho algumas ligações para fazer. Não podemos perder tempo. O mercado imobiliário é volátil. Ele saiu da sala para atender o celular, deixando eu, Alberto e Luana sozinhos no silêncio devastador da nossa antiga sala de estar. Nós nos abraçamos, chorando, não só pela morte do pai agora, mas pela perda do nosso lar e pela sensação amarga de traição que pairava no ar. Mas eu mal sabia que a verdadeira traição ainda estava por ser revelada. E ela não vinha de Pierre. Gustavo não perdeu um segundo. Mal o Dr. Silveira fechou a porta da sala, meu filho mais velho já estava ao telefone, na varanda. Eu podia ouvi-lo, a voz baixa, mas vibrando de excitação. Pode vir. Sim, tudo resolvido. Exatamente como eu disse. Alberto e Luana me olhavam, os olhos cheios de desespero e confusão. Mãe, o que vamos fazer? Para onde vamos? Sussurrou Luana, agarrando meu braço como se fosse uma criança assustada. Eu não sei, minha filha. Eu não sei. Foi tudo o que consegui dizer. Minha mente estava vazia. Pierre, por quê? Antes que eu pudesse processar o luto pela minha casa, a campainha tocou novamente. Margarete, que estava parada perto da cozinha com uma expressão dura, nem se moveu. Gustavo correu para atender. Doutor Antunes, seja bem-vindo. Entre, entre. Como eu disse, a documentação está toda em ordem. Um homem de terno caro, que eu nunca tinha visto, entrou na minha sala. Ele não olhou para nós. Ele olhou para as paredes, para o teto, para o piso de madeira. Gustavo, meu rapaz, você foi rápido, disse o homem, com uma voz de quem estava acostumado a comprar e vender coisas. É uma bela propriedade. Antiga, claro. Vai precisar de muita reforma. Sim, sim. Gustavo concordou rapidamente, agindo como um corretor de imóveis, não como um filho enlutado. Mas veja o espaço. O terreno é fantástico. Eu estava pensando que todo esse jardim dos fundos, ele gesticulou para o meu roseiral, o lugar favorito de Pierre, poderia dar lugar a uma área de lazer moderna, uma piscina, talvez. Eu senti meu estômago embrulhar. Aquele homem estava avaliando minha vida como se fosse um pedaço de carne no açougue. Pai plantou aquelas rosas. Alberto disse, a voz baixa e perigosa. Gustavo o ignorou. Mãe, Alberto, Luana, este é o Dr. Antunes. Ele vai ficar com a casa. Ficar com a casa? Luana gritou. Nós nem enterramos o pai direito e você já vendeu a nossa casa? Negócios são negócios, Luana. Gustavo rosnou, perdendo a paciência. O Dr. Antunes fez uma oferta excelente. Vamos receber o dinheiro todo de uma vez. Eu vou dividir uma parte com vocês, claro, para serem justos. Mas a casa é minha, e eu decidi vender. Dividir uma parte? Alberto riu, uma risada sem humor. Que generoso, já que a casa vale milhões. Eu me sentia tonta. Eu precisava de água. Levantei-me, minhas pernas parecendo borracha, e fui em direção à cozinha. Eu só queria fugir daquele homem, da voz do meu filho. Quando entrei na cozinha, Margarete fechou a porta que ligava à sala de jantar. O som da voz de Gustavo ficou abafado, mas eu ainda o ouvia. E aqui, doutor, é a área de serviço, muito espaçosa. Dona Paula, Margarete disse, me segurando pelos ombros, pois viu que eu estava prestes a desmaiar. Ela me sentou na cadeira de madeira que ficava perto da mesa. Acabou, Margarete. Eu chorei baixinho. Ele vai vender tudo. Tudo o que eu e Pierre construímos. Margarete olhou para a porta fechada, os olhos dela brilhando de uma raiva que eu nunca tinha visto naquela senhora de 70 anos. Não, ela disse, a voz firme. Não vai não. Eu a olhei confusa. O quê? O que você quer dizer? O testamento. Aquele papel que o advogado leu. Margarete cuspiu a palavra. Não vale nada. Eu franzi a testa. Margarete, era um documento oficial. O advogado. Eu não sei que mágica ele fez, Dona Paula. Mas aquele não é o testamento do seu Pierre. Meu coração deu um salto doloroso. Como você sabe? Porque o verdadeiro,
ela disse, batendo levemente no peito. Está comigo. Eu fiquei sem ar. Com você? Como? Margarete puxou a cadeira e sentou-se na minha frente. Ela pegou minhas mãos, trêmulas entre as dela, que eram ásperas do trabalho, mas firmes. Dona Paula, a senhora sabe que eu cuidei do seu Pierre como se fosse meu irmão. Nos últimos meses, quando a senhora precisava ir à farmácia ou resolver as coisas no banco, eu ficava com ele. Nós conversávamos muito. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Seu Pierre era o homem mais inteligente que eu conheci. E ele conhecia os filhos que tinha. Todos eles. Ele me disse um dia, umas semanas antes de partir. Ele estava triste. Ele disse: Margarete, o Gustavo anda fazendo muitas perguntas sobre meus papéis. Perguntando onde eu guardo as coisas importantes. Ele acha que eu não percebo, mas o olho dele brilha quando olha para esta casa. Ele não vê um lar. Ele vê um cheque. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Margarete. Eu disse a ele para não pensar nisso, mas ele insistiu. Ele me chamou no escritório, ela continuou, e me mostrou a gaveta da escrivaninha. Tinha um envelope lá. Ele disse: Esta é uma cópia do meu testamento. Eu vou deixar aqui, fácil de achar. E então, Dona Paula, ele tirou outro envelope, um envelope grande, pardo, com um lacre de cera vermelho, e me entregou. Este, Margarete, ele me disse, é o único que vale. É o original, assinado e registrado. Guarde-o. Guarde-o num lugar onde só você saiba. Se eu me for, e se aquele menino tentar qualquer coisa, se ele tentar passar por cima da sua patroa e dos irmãos, entregue este envelope para a Paula. Só para ela. Eu estava paralisada. Pierre. Meu Pierre. Ele não tinha me traído. Ele estava cuidando de mim, mesmo depois de partir. Ele sabia. Eu sussurrei, sentindo uma onda de alívio e amor tão forte que quase me derrubou. Ele sabia. Ele sabia, Margarete confirmou. O que o Gustavo achou na gaveta, o que ele deve ter destruído para colocar aquele papel falso no lugar, era só uma cópia, uma isca. Seu Pierre sabia que ele era capaz de fazer isso. De repente, a tontura passou. O luto deu lugar a uma força fria, uma clareza que eu não sentia há dias. Eu não era mais uma viúva fraca. Eu era a guardiã do legado do meu marido. Eu me levantei. Onde está Margarete? Na minha casa. No fundo falso da minha caixa de costura. Ninguém nunca mexe lá. Vá, eu disse, minha voz soando como aço. Vá buscar agora. Use a porta dos fundos. Seja rápida. Margarete assentiu, tirou o avental e saiu correndo pela porta dos fundos, em direção à sua casinha, que ficava no fim do terreno. Eu respirei fundo. Abri a porta da cozinha. Na sala, Gustavo estava rindo, apertando a mão do comprador. Então estamos combinados, Dr. Antunes. Meu advogado pode redigir o contrato de compra e venda hoje mesmo. Gustavo, eu chamei. Minha voz estava tão diferente que todos pararam e olharam para mim. Alberto e Luana me olharam com surpresa. Gustavo sorriu, um sorriso falso. Mãe, que bom. O Dr. Antunes já ia sair. Eu vou levá-lo ao banco para... Dr. Antunes, eu disse, caminhando calmamente até o centro da sala. Eu lamento que o senhor tenha perdido seu tempo, mas esta casa não está à venda. O sorriso de Gustavo desapareceu. Mãe, o que é isso? Uma brincadeira? Nós já conversamos. O testamento. Ah, sim, eu disse, olhando fundo nos olhos dele. O testamento. Vamos falar sobre ele. Gustavo ficou pálido. Ele viu algo no meu rosto que o assustou. Mãe, a senhora está confusa. O luto. Eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, Gustavo. Eu disse. Naquele exato momento, a porta dos fundos se abriu e Margarete entrou. Ela caminhava devagar, mas com uma dignidade de rainha. Em suas mãos, ela carregava um envelope pardo, grande, com um selo de cera vermelho intacto. Ela parou ao meu lado e me entregou o envelope.
Eu o peguei. O peso dele era real. Era a última mensagem de Pierre. Gustavo olhou para o envelope e seu rosto ficou branco como papel. Ele deu um passo para trás. Ele sabia o que era. O que é isso? Ele gaguejou. Isso não é nada. É lixo velho! Não, Gustavo. Eu disse, me virando para o Dr. Antunes, para Alberto e para Luana. Isto, eu levantei o envelope. É o verdadeiro testamento do meu marido. O ar na sala ficou parado. Os olhos de Gustavo estavam fixos no envelope pardo em minhas mãos, no selo de cera vermelho que brilhava sob a luz da manhã, o selo que Pierre usava em todos os seus documentos importantes. Mãe, isso é ridículo. Gustavo tentou rir, mas o som saiu estrangulado. De onde essa velha tirou isso? Do lixo? Dr. Antunes, me desculpe, minha mãe está... Ela não está bem. O Dr. Antunes, o comprador, olhou de Gustavo para mim. Ele era um homem de negócios e podia farejar problemas. Senhor Gustavo, o que está acontecendo aqui? O senhor me garantiu que a documentação era limpa. E é, Gustavo insistiu, dando um passo em minha direção. Mãe, me dê isso. Não vamos passar vergonha na frente das visitas. Eu ergui minha mão, parando-o. Fique onde está, Gustavo. Meu corpo tremia, mas não era de medo. Era de uma raiva fria e justa. Eu me virei para Alberto e Luana, que me olhavam com uma mistura de choque e esperança. Eu disse, minha voz ecoando na sala silenciosa. É o motivo pelo qual seu pai parecia tão em paz nos últimos dias. Ele sabia. Com o dedo quebrei o lacre de cera. O som pareceu alto como um tiro. Desdobrei os papéis. Não era a caligrafia de um advogado. Era a letra de Pierre. Firme, clara, inconfundível. Gustavo começou a suar. Isso não é legal. O testamento foi lido por um advogado. O testamento que você deu ao advogado, Margarete disse, sua voz tranquila, mas cortante. O que o senhor pegou da gaveta, depois de arrombar o cadeado, achando que ninguém via. Gustavo engasgou. Ele olhou para Margarete como se quisesse que ela desaparecesse. Eu não preciso ler tudo, eu disse, passando os olhos pelas palavras do meu marido. Lágrimas encheram meus olhos, mas desta vez eram de gratidão. Vou ler apenas a parte que interessa a todos. Eu respirei fundo e li, minha voz ganhando força a cada palavra. Ao meu filho mais velho, Gustavo Henrique, eu li. Deixo a quantia de 50 mil reais. Que este dinheiro, ganho com o suor do meu trabalho honesto, sirva para lembrá-lo que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele constrói com amor. Espero, meu filho, que um dia você entenda isso. Gustavo balançou a cabeça descrente. 50 mil? Isso é uma piada. A casa vale milhões. Continue, mãe. Luana pediu, os olhos brilhando. Quanto à nossa casa, eu continuei, minha voz embargando de emoção. O lar que eu e minha amada Paula construímos e onde criamos nossos filhos, ela permanece integralmente com Paula. Ela é a dona e senhora desta casa enquanto viver. Ninguém, nem mesmo eu do além, tem o direito de tirá-la de seu refúgio. Eu parei para respirar. Alberto soltou um soluço de alívio e abraçou Luana. Somente após a minha morte, eu li a linha final sobre a casa. A propriedade poderá ser vendida. E isso só acontecerá se for a vontade da maioria dos nossos filhos, Alberto e Luana. A voz de Gustavo, neste assunto, não terá peso. Silêncio. Gustavo parecia ter levado um soco. Ele estava pálido, boquiaberto. O Dr. Antunes, o comprador, bufou. Então o senhor me trouxe aqui para uma farsa, disse o Dr. Antunes, ajeitando o paletó. O senhor me fez perder tempo, senhor Gustavo. O senhor tentou me vender uma propriedade que não é sua. Isso é grave. Não, espere. Dr. Antunes, nós não podemos nada. O homem o cortou. Eu não faço negócios com pessoas do seu tipo. Ele olhou para mim e fez um breve aceno de cabeça. Minhas desculpas pela intrusão, senhora. E meus pêsames. O homem saiu batendo a porta da frente. Gustavo estava encurralado. A máscara de filho preocupado tinha caído, revelando o rosto feio da ganância. Como vocês puderam? Ele gritou olhando para mim e para Margarete. Vocês armaram isso contra mim. E você? Ele apontou para Margarete. Sua velha intrometida. Você não passa de uma empregada. Ela é da família. Alberto rosnou dando um passo à frente protegendo Margarete. Mais família do que você provou ser, Gustavo, eu disse. A raiva tinha passado. Tudo o que eu sentia era um cansaço profundo e uma tristeza infinita. Você quebrou a gaveta do seu pai.
Você trocou o testamento dele. Você mentiu para seus irmãos. Você tentou colocar sua própria mãe na rua. Eu me aproximei dele. Ele era mais alto do que eu. Mas naquele momento, parecia pequeno. O que nós fizemos com você, Gustavo? Onde foi que eu e seu pai erramos tanto? Erraram? Ele zombou, mas seus olhos estavam assustados. Vocês erraram em serem fracos. Em se apegarem a coisas velhas. A tijolos. Isso é só dinheiro parado. Dinheiro que eu poderia usar. Eu mereço mais do que 50 mil. Merece? Eu perguntei calmamente. Você não merece nem o ar que respira nesta casa. O seu pai viu o seu coração, Gustavo. Ele viu essa sujeira, essa ganância. E ele tentou lhe dar uma última lição, mesmo depois de morto. E você nem assim aprendeu. Eu não preciso das suas lições. Não, eu concordei. Você não precisa, mas também não precisa de nós. E nós definitivamente não precisamos de você. Aquelas palavras pairaram no ar. Não foi um grito. Foi uma sentença. Luana e Alberto vieram para o meu lado. Os três, mais Margarete, formamos uma linha. Gustavo olhou para nós. Ele procurou por uma fraqueza, um aliado. E não encontrou nenhum. O rosto dele se contorceu de raiva. Vocês vão se arrepender disso, ele cuspiu. Quando vocês estiverem velhos e esta casa caindo aos pedaços, vocês vão lembrar do dinheiro que eu poderia ter feito para vocês. Nós teremos uns aos outros, Luana disse, a voz firme. E teremos nossas memórias. Coisas que você vendeu há muito tempo. Eu apontei para a porta que o Dr. Antunes tinha acabado de usar. Pegue suas coisas, Gustavo, e saia da minha casa. Ele me olhou chocado. Mãe, o quê? A senhora está me expulsando? Seu pai lhe deixou 50 mil reais, eu disse, minha voz sem emoção. É mais do que muitos pais deixam. Use esse dinheiro para recomeçar, longe daqui, longe das pessoas que você tentou destruir. Ele ficou ali por um longo momento, percebendo que tinha perdido. Não era só a casa, não era só o dinheiro. Ele tinha perdido tudo. Ele se virou, sem dizer mais uma palavra, subiu as escadas batendo os pés e, alguns minutos depois, desceu com uma pequena mala. Ele não olhou para nós quando saiu, apenas bateu a porta com força. O som ecoou. E então, silêncio. Eu caí na poltrona de Pierre, o testamento verdadeiro ainda em minhas mãos. O cheiro dele parecia mais forte agora. Margarete colocou uma mão em meu ombro. Alberto e Luana sentaram no chão, aos meus pés, e encostaram suas cabeças em meus joelhos. Nós ficamos ali, os três, chorando. Chorando pelo pai que perdemos, pelo irmão que nunca tivemos, e chorando de alívio, porque nosso lar estava seguro. Acabou, meus filhos. Eu sussurrei, acariciando os cabelos deles. Acabou. Nós estamos em casa. O corte com Gustavo foi fundo. Doeu como arrancar um pedaço de mim. Mas às vezes, para salvar o corpo, é preciso cortar fora a parte que apodreceu. E naquele dia eu salvei a minha família. Eu salvei as raízes que Pierre me pediu para proteger.